Oi, gente! Quinta e última aula, vamos falar sobre a promoção de saúde do trabalhador. Que bacana, né? Ainda mais nesse momento que é tudo muito incerto, várias pessoas sendo dispensadas, tendo contrato suspenso. Como que fica, principalmente o nosso processo de saúde emocional, psicológico, né? Mas temos uma aula só sobre isso também. Antes do surgimento do SUS, os trabalhadores, eles eram assegurados através das caixas de aposentadoria, que depois virou o INAMPS. Vocês lembram dessa aula? Então, até 88 era dessa forma, só tinha a Seguridade quem era contribuinte. E aí, o que é, né? O termo saúde do trabalhador refere-se a um campo de saber que visa compreender as relações de trabalho e saúde e doença. Então, como o trabalho nos adoece e em que proporção esse trabalho nos adoece. Lembrando que trabalhador é qualquer pessoa que exerça uma atividade de trabalho. Então, a minha esposa fica em casa. A sua esposa é trabalhadora também, porque trabalho de casa não acaba jamais. Acho que principalmente nesse momento de isolamento social a gente pode perceber isso, né? Então, se a sua esposa não trabalha fora de casa, ela também é uma trabalhadora e ela também está passível ao processo de adoecimento pelo trabalho. E é necessário nós destacarmos que alguns tipos de atividades exercem mais risco à saúde do que outros, e para isso existem os famosos equipamentos de EPI. Isso é uma sigla que significa Equipamentos de Proteção Individual. Nesse momento da Covid-19, o nosso equipamento de proteção individual, pessoas que estão fora do estabelecimento de saúde, é máscara e álcool em gel quando está fora de casa. Se está em casa, melhor é água e sabão. Desculpa. Mas se está dentro do serviço, tem uma série de outros equipamentos que devem ser fornecidos pela instituição. Hoje, a responsabilidade pelas ações na área de segurança e saúde dos trabalhadores está dividido no governo em 3 setores, que é o setor trabalho, o setor saúde e a previdência social. Tanto que se nós nos acidentarmos durante a realização das nossas atividades cotidianas e tivermos que ser afastados por mais de 15 dias, nós vamos, aquele famoso terminho, né, encostado pelo INSS, que é isso? Você está afastado do seu trabalho e você vai receber a sua seguridade pela Previdência Social, passar pela avaliação também de um médico que trabalha para isso. E aí o que acontece? Existem também os centros de referência em saúde do trabalhador, que eles servem para prestar essa assistência. Gente, qualquer tipo de trabalho em níveis diferentes exerce tipos de risco. É claro que uma pessoa que trabalha numa indústria química tem um risco de trabalho. Os trabalhadores que trabalham na coleta do lixo, né, os garis, eles também têm um risco de trabalho, de se acidentar, de se machucar, de contrair doenças, quando nós descartamos de forma errônea o nosso lixo. Os trabalhadores que trabalham, por exemplo, numa estação de tratamento de água apresentam certo de risco. Então, existem grupos de risco dentro do trabalho, por mais que pareça que não existe, né? Até mesmo uma secretária que passa muitas horas sentada numa postura errada ou exercendo atividades repetitivas também tem um risco. Vou apresentar para vocês daqui a pouco a tabela de risco de acordo com a função que nós exercemos e existem as cores também. Então, pode classificar que tipo de risco cada um está inserido. O que são esses centros de referência em saúde do trabalhador, né? Eles têm a função de garantir os serviços técnicos e assistenciais dentro da rede de serviço do SUS. E grande parte da ação deles é voltada à saúde do trabalhador na atenção básica. Então, os centros, eles não são pontos de referência. Eu vou ligar lá, eu vou fazer uma denúncia. Não, isso é o Ministério do Trabalho. É lá que são feitas denúncias de alguma irregularidade que possa vir a ocorrer no seu ambiente de trabalho. Mas eles são retaguardas técnicas, né? E eles também propõem ideias de vigilância
na saúde do trabalhador. Essa é a função deles, trabalhar sempre para ter aparatos para nossa segurança durante o exercício do trabalho. E existe também uma parte maior, que é a Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador, que é dita pela siglazinha do RENAST. Então, enquanto o Sereste é regional, o RENAST é nacional. A criação do RENAST foi uma portaria que é 1679, ela é de 2002 e ela vinha atender uma necessidade ainda descoberta, que é garantir a atenção à saúde dos trabalhadores, de acordo com as leis orgânicas da saúde, que é muito bonito falar em saúde do trabalhador, mas será que no ambiente que eu trabalho é um ambiente saudável? A gente vai ver isso agora no slide 8, tem uma tabelinha. Em cima da tabelinha está escrito grupos de risco. Então, é uma tabela simples, tá? Se vocês forem fazer uma pesquisa na internet, vocês vão achar outras mais complexas, com mais cores, mas essa é a mais usual, a mais simplificada. Então, são 5 grupos de risco, nessa tabela que eu trouxe para apresentar para vocês, e cada número corresponde a um tipo de risco. Então, existem riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, que é do tipo de exercício que você produz, então, do seu corpo, e os acidentais. Então, esses riscos também são classificados por cores. Então, o risco físico apresenta a cor verde, químico, o vermelho, biológico, marrom, ergonômico, amarelo e acidentais, azul. Vou dar uns exemplos, tá? Um tipo de risco físico. Um trabalhador, por exemplo, de uma usina, ele é exposto a ruídos frequentes, ou mesmo na construção, que tem que usar o tampão e o capacete. Isso, por exemplo, é um tipo de risco físico. Risco químico. Está exposto a risco químico quem lida diariamente com poeira, gases, vapores. Riscos biológicos, que nós podemos encontrar, por exemplo, em laboratórios e hospitais. Está expostos a vírus, parasitas, bactérias. Riscos ergonômicos, que é o levantamento de transporte manual de peso. Já repararam, principalmente nos mercados atacadistas, quando eles vão repor as prateleiras, que os moços usam a cinta que deixa as costas ereta, é justamente para evitar que esse processo do agachamento para pegar uma caixa pesada e o levantamento seja de forma errada e cause uma lesão na coluna vertebral. Então, aquele é um equipamento de EPI para evitar um risco ergonômico. Então, vocês percebam que a saúde coletiva está na nossa vida o tempo todo, às vezes em pequenos detalhes, mas nós não sabíamos que aquilo era saúde. E agora os acidentais. São iluminação inadequada, risco de incêndio, explosão, como o nome mesmo já diz, pode vir a ocorrer um acidente, não é proposital. E determinados tipos de trabalhadores que lidam com esses riscos, principalmente os mais graves, como o biológico e o químico, eles recebem a insalubridade, então tem uma porcentagem no salário por lidarem com isso diariamente. Para isso, existe também a vigilância em saúde. Existem os órgãos fiscalizadores que trabalham ao nosso favor. A vigilância em saúde, ela tem o objetivo de observar e analisar permanentemente a situação de saúde da população, além de garantir a integralidade à atenção à saúde. E ela também é dividida. Existem alguns tipos de vigilância. São 6 tipos de vigilância: a vigilância sanitária, a epidemiológica, a ambiental e a vigilância à saúde do trabalhador. Sanitária, isso. Vamos começar então com a vigilância epidemiológica. O que faz, né? É de responsabilidade da vigilância epidemiológica planejar, acompanhar, coordenar e organizar atividades de controle de doença. Então, por exemplo, a missão dela é conhecer o perfil epidemiológico no município. Então, se Cuiabá, no ano de 2019, teve muito foco de dengue, o que a vigilância epidemiológica vai propor esse ano para diminuir os números de casos de dengue em Cuiabá? O mesmo acontece agora com a Covid-19.
os tratamentos, os termos, os decretos, eles passam todos por uma conversa dentro da vigilância epidemiológica também, o que pode ser feito, o que é cabível naquele momento. A vigilância sanitária é a vigilância que todos nós usamos quando nós vamos a um restaurante, comemos lanche na rua. Ela é entendida como um conjunto de ações capazes de eliminar ou prevenir riscos à saúde, além de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. O que ela faz? Ela minimiza, então, esses riscos sanitários decorrentes, né? De estar almoçando no restaurante e a cozinha estar cheia de baratas, ter insalubridade, mofo. Então, ela age nessa fiscalização e controle do meio ambiente que interferem na qualidade do serviço que é prestado. A vigilância ambiental, ela visa o conhecimento e a detecção de qualquer mudança ou fatores determinantes no ambiente que interfiram na saúde humana, como, por exemplo, a água para o consumo humano. Ela deve estar potável, deve sair da estação de tratamento de água potável. O ar, os solos, contaminantes ambientais. E por último, a vigilância em saúde do trabalhador, que é a VISAT, ela se caracteriza por uma ação de conjunto de atividades destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde do trabalhador. Então, todos nós estamos assegurados, independente do tipo de função que nós exerçamos. Gente, essa aula ela era um pouquinho mais curta mesmo, porque ia falar sobre a saúde do trabalhador, a vigilância, e são coisas que às vezes a gente conhece no senso comum, e aqui foi apresentado os termos técnicos. Não esqueçam que essa aula também tem uma atividade, e eu gostaria de terminar a nossa quinta aula com um poema para vocês, nesse momento de pandemia, para acalmar um pouquinho o coração. Eu gosto muito dessa disciplina, eu sinto falta do bate-papo, das perguntas que surgem durante a apresentação dela, mas é o que a gente pode fazer no momento. O nome do poema é No Tempo da Pandemia, de Catarine Homera. E as pessoas ficaram em casa, e leram livros, e escutaram, e descansaram, fizeram exercício, fizeram arte e jogaram jogos. Aprenderam novos jeitos de ser e ainda eram. E escutaram mais atentamente. Alguns meditaram, rezaram, alguns dançaram, alguns conheceram suas sombras e piores medos. E as pessoas começaram a pensar de maneira diferente. E as pessoas se curaram. E na ausência de pessoas vivendo de forma ignorante, perigosa, sem consideração o coração, a terra começou a curar. E quando o perigo passou e as pessoas voltaram a se reunir, elas fizeram luto por suas perdas e fizeram novas escolhas. E sonharam com novas imagens e criaram novos modos para viver e curar a terra plenamente, assim como elas haviam sido curadas. Eu espero que esse seja um momento de reflexão para quando nós estivermos mais apropriados do ambiente e cientes do vírus que está circulando, nós possamos voltar mais conscientes às nossas atividades, ter valor nas coisas pequenas que às vezes passam despercebidas. Às vezes o simples fato de estar presente numa sala de aula, que às vezes a gente reclama, né? Nossa, estou aqui sexta-feira cansado. Na verdade, fazer parte do nosso cotidiano, e hoje nós estamos reclusos em casa. É algo muito importante discutir dentro da saúde coletiva. Percebam também a importância dessa matéria na formação de vocês. Vocês vão ver isso dentro do sistema depois. Daqui a pouquinho vocês estarão à frente de alguma dessas doenças e eu espero encontrar vocês preparados para isso. Beijo, gente. Espero que vocês tenham aproveitado a aula e façam essas atividades, que em breve a gente está junto de novo.